Olá! Sejam muito bem-vindos a mais essa jornada de descoberta. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em uma das perguntas mais antigas e talvez mais importantes de todas. Afinal, o que é filosofia? Para começar a nossa conversa, vamos direto ao ponto com essa pergunta. Já aconteceu de olhar para alguma coisa, qualquer coisa, e sentir um verdadeiro espanto? Porque, sabe, a jornada para entender a filosofia não começa num livro antigo, não. Ela começa nesse sentimento, um sentimento muito humano, a admiração, o maravilhamento. Então, vamos lá. Nossa primeira parada é justamente essa, a origem de tudo, a faísca que acende o pensamento filosófico. E essa faísca, como a gente vai ver, é a nossa capacidade de nos admirarmos com o mundo. Olha só o que o Aristóteles, um dos gigantes do pensamento ocidental, nos diz. A filosofia nasce da admiração. É aquele momento em que a gente olha para algo, talvez uma coisa do dia a dia, e de repente a gente vê aquilo com outros olhos, com olhos cheios de perguntas. E aqui está uma distinção fundamental. Ter uma atitude filosófica não é sobre ver coisas novas, mas sim sobre desenvolver uma postura diferente, uma postura crítica, diante daquilo que a gente já conhece. É a gente sair de uma aceitação passiva e partir para um questionamento ativo. É perguntar por que as coisas são assim. E essa busca toda por respostas nos leva direto para o significado da palavra, né? Para como essa ideia de questionar tudo se traduz no próprio termo filosofia. A própria origem da palavra já revela a sua essência. Vem do grego, claro. Filia significa amor, amizade, e sofia, sabedoria. Então filosofia é, literalmente, o amor à sabedoria. O filósofo, portanto, é aquele que ama e busca o saber. Simples assim. E essa ideia aqui ilustra o conceito de um jeito brilhante. O Platão, lá no seu diálogo O Banquete, nos dá essa imagem super poderosa. O filósofo não é o sábio, que já sabe tudo. E também não é o ignorante, que nem se importa em saber. Ele está exatamente ali, no meio do caminho. Então, o ponto crucial é esse. O que define o filósofo é a busca. É o reconhecimento da própria ignorância que serve de motor, que impulsiona o desejo de superar essa ignorância. Pensa bem, quem já se acha sábio não busca nada. E quem nem percebe que é ignorante, também não. Faz todo sentido, né? Bom, a partir dessa busca toda, a filosofia se torna uma ferramenta. Ela não é só ficar pensando, contemplando. Ela se propõe a fazer algo bem prático, na verdade. É isso mesmo. A filosofia tem um propósito muito claro: resolver problemas. Só que não é qualquer problema. São aqueles problemas que, de uma forma ou de outra, são inescapáveis, que toda pessoa vai enfrentar em algum momento da vida, mesmo que nem perceba. O que diferencia esses problemas é a natureza deles. Eles são abstratos, ou seja, não vão resolver a fome de hoje, mas talvez a questão da justiça no mundo. São gerais, não se aplicam a um caso específico, mas a todos os casos. E, o mais importante, são fundamentais. Eles questionam os alicerces, as bases sobre as quais a ciência, a sociedade e tudo mais são construídos. Essa analogia aqui é fantástica. Para pensar um pouquinho. A matemática, né, é super abstrata, mas alguém duvida do impacto concreto dela na engenharia, na tecnologia que a gente usa todo dia? Claro que não. Pois é, a filosofia funciona do mesmo jeito. Uma mudança no nosso jeito de entender um conceito filosófico pode, com o tempo, alterar completamente a forma como a gente vive. Com tudo isso em mente, vamos agora dar uma olhada mais ampla, mapear os vastos territórios da filosofia, tanto as suas áreas quanto a sua história. Esse aqui é basicamente o mapa da investigação filosófica. Ela vai do pessoal, com a ética, perguntando como a gente deve agir, até o universal, com a epistemologia, questionando o que a gente pode de fato conhecer. Ela olha para a sociedade com a filosofia política, para a arte com a estética e para a própria estrutura do nosso pensamento com a lógica. Cada área dessas mexe com as perguntas mais essenciais da nossa experiência no mundo. E essa investigação toda tem uma história longa, um diálogo que atravessa milênios. Começa lá com os gregos antigos, passa pela integração com a teologia na Idade Média, pela revolução científica da Era Moderna e chega até as diversas correntes do pensamento contemporâneo. É uma conversa que não para. E olha que genial! O filósofo Immanuel Kant, lá no século XVIII, conseguiu resumir todo o campo da filosofia nessas 3 perguntas. O que eu posso saber, como eu devo agir e o que me é permitido esperar. Elas nos levam direto para o coração da investigação filosófica, a epistemologia, a ética e a metafísica. Certo. Então, no fim das contas, qual é o valor de embarcar nessa jornada?
Não se trata só de acumular conhecimento, mas sim de alcançar um tipo de liberdade. O filósofo Bertrand Russell nos dá essa ideia poderosa. O grande valor da filosofia está na capacidade que ela tem de nos fazer duvidar, de nos libertar daquelas crenças que a gente aceita sem nem pensar só porque sempre foi assim. Ela nos tira, como ele diz, da tirania do costume. E essa libertação leva a uma ampliação do nosso mundo. Quando a gente contempla as grandes questões do universo, os nossos próprios interesses pequenos e particulares se expandem. A gente deixa de ser o centro de tudo e, segundo Russell, nos tornamos mais calmos, mais livres. Nossas mentes passam a fazer parte da grandeza do universo que a gente contempla. E assim, a gente termina com um convite. A filosofia não é algo para ser só estudado, mas para ser vivido. A atitude filosófica começa com uma pergunta simples sobre algo que sempre foi aceito como verdade. Então, a questão que fica no ar é: qual pressuposto, qual certeza vale a pena a gente questionar hoje?